44 anos depois e o Flamengo bota os ingleses de novo na roda. Hoje eu vou comentar sobre o jogo do Mengão, aconteceu ontem, Flamengo 3-1 Chelsea. Vou passar um pouquinho sobre os outros jogos da rodada, né? E sobre o grupo C, grupo D. Então, se você gosta, né, desse tipo de conteúdo, de futebol, de análise, né? Claro que eu não sou analista super, hiper, mega profissional, mas eu busco mostrar o futebol da forma que eu vejo aqui pra você. E é isso, dou minhas opiniões aqui, que ninguém se importa, e é isso. Se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve aí, deixa o like, dá aquela moral pra nós aí, o canal tá crescendo, graças a Deus. Então, é isso, só agradecer a quem se inscreveu, a quem tá deixando o like, a quem tá visualizando. E é isso, bora pras partidas. O primeiro jogo foi de ontem, né? Foi Benfica e Auckland City. Benfica 6-0 no Auckland City. 32 chutes a gol. Aliás, 32 chutes do Benfica, 16 a gol. 4 chutes do Auckland, 2 a gol. O Auckland é o patinho feio do grupo, tadinho. O próprio Bayern chegou lá, meteu 10. O Benfica, pô, mesmo não tendo o poderio que o Bayern tem, foi lá e meteu 6. Então, assim, foi um massacre total do Benfica. O Benfica não tomou conhecimento do Auckland e foi um jogão, foi um jogo legal de ver, né? Esses jogos assim, você vê a diferença de nível técnico entre um time e outro, né? Acabou sendo 6-0 e o Benfica precisa de um empate na última rodada, agora contra o Boca Juniors, para se classificar. O Boca precisa dar a vida. Enfim, esse foi o grupo do Benfica, grupo do Bayern, grupo do Auckland e do Boca. Eu já vou passar pelo jogo do Boca, que foi o último jogo da noite, né? Vou fazer na ordem certinha dos jogos de ontem. E o segundo jogo de ontem, Mengão e Chelsea, Flamengo 3-1 no Chelsea. O Flamengo, eu sinceramente, foi muito azar tomar aquele gol, foi muito azar. Se você reparar o lance, o Wesley vai tirar a bola. Aliás, o Wesley primeiro ele vai tocar a bola, ele toca pro zagueiro que tava ali junto com ele. Aí a bola volta para ele, porque ele não deu um passe tão maneiro. Ele tenta tirar, ele não consegue. Aí depois ele cai no chão, aí a bola bate na cabeça dele e vai para trás assim, ó. Lá para trás. E lá para trás tinha um jogador do Chelsea, o Pedro Neto, que saiu correndo sozinho pro gol e fez o gol do Chelsea, o primeiro gol do jogo, né? E, cara, o jogo inteiro o Flamengo martelou. Eu falei até com meus amigos, rapaziada, ó, não tem como, o Flamengo não é esse jogo. Pô, não tem como, não é possível que não vai ganhar esse jogo, né? Não falei não tem como, falei que não é possível. Porque só dava Flamengo, só dava Flamengo. O Chelsea bateu no jogo inteiro o Chelsea bateu, e o Flamengo lá tentando, indo pra cima, bonito de ver, né? Os times brasileiros aqui, todos indo pra cima sem medo, né? Com coragem, encarando, independente do desafio, o time brasileiro tá lá, tá lutando. Então tá sendo maneiro de ver, né? E o Flamengo tava fazendo justamente isso, tava impondo o seu jogo ali no Chelsea, e o Chelsea tentando ali numa escapada ou outra, numa bola parada, né? Mas passou um helicóptero aqui do nada. Mas o Chelsea acabou não conseguindo fazer mais gols no final do primeiro tempo, e aí vem o segundo tempo. O segundo tempo é marcado assim pelas tentativas do Flamengo, o Flamengo tentando, não conseguindo, o Chelsea achando uma ou duas oportunidades. Porém, o Felipe Luiz tinha uma carta na manga, e todo mundo estranhou essa carta na manga no estádio titular, que era o Bruno Henrique. Que assim, ele entrou e mudou tudo, mudou o jogo todo. Meus amigos estavam até falando, cara, não é possível que não vai ter gol, não é possível que o Flamengo não vai conseguir empatar, o Flamengo tá jogando muito, não sei o que. E aí o Flamengo criava chance com o Plata teve uma hora que ele chegou de frente assim pro gol, né, claro, não sozinho pro gol, mas em condição de dar um chute legal. Ele chutou, tipo,
muito mal até, né? O goleiro defendeu e tal, mas não é um chute indefensável. Teve aquele lance que a bola foi cruzada assim, ele chegou meio de carrinho assim, não sei o que. Fez o que dava, né? Mas, entendeu? Não tava entrando. Aí chega o Bruno Henrique e o Flamengo muda da água pro vinho. E aí, pique 2019, o Flamengo virou o jogo. Fez um gol e fez outro na sequência, né? O Bruno Henrique e Danilo fizeram os 2 primeiros gols e aí o Flamengo tomou conta do jogo, cadenciou, ficou mais tranquilo, né? Torcida relaxou, né? E no final ainda fizeram um terceiro para sacramentar, para mostrar quem realmente mandou no jogo, quem realmente mereceu aquela vitória, que foi o Flamengo. O Flamengo tirou muita onda, jogou muito, a torcida tem muito que se orgulhar, né, do time, do que eles demonstraram ali em campo contra um gigante, né? Por mais que o Chelsea não foi todo titular, o Chelsea aquilo. É time europeu, gente. É o time que a gente olha na televisão, toda hora fica, nossa, eles jogam muito, nossa, não sei o quê. Pipipi, popopó. Aí o time europeu. Será que eles são isso tudo mesmo? Não parece. Enfim, o Flamengo deu 13 chutes, 9 no gol. Olha a eficiência. 13 chutes, 9 no gol. O Chelsea deu 11 chutes, 4 no gol. E o Chelsea ainda teve o Nicolas Jackson expulso, né? Também o time inteiro do Chelsea bateu muito no jogo. Tava chato de ver. Toda hora marcando uma falta, toda hora uma entrada violenta, né? O juiz sendo passivo às vezes, né, e tal, mas eu acho que o Chelsea foi fazer esse jogo. O Chelsea foi achar um gol e se segurar e, no máximo, tentar achar algum outro, né, no sentido de contra-ataque, numa bola parada, né? No máximo, do máximo. Mas a ideia do Chelsea era tentar segurar. Porém, né, não conseguiu. Tomou um gol, abriu a porteira, tomou mais 2. E, enfim, o Flamengo ganhou e foi um jogo bonito de ver, foi um jogo maneiraço. O Flamengo indo para cima como se fosse um adversário comum. Não parecia um Chelsea, não parecia um europeu, parecia não sei, um time do Brasileirão, né? Um time que o Flamengo encararia normalmente e ganharia com autoridade, né? Então isso foi legal de ver, foi muito legal de ver. Los Angeles Esperança, eu não vi esse jogo, né? Me desculpe, mas vi que foi os melhores momentos, né, e tal. E aí vi que o Esperança Real teve mais chances, né? Chances mais claras de gol do que o LAFC. LAFC, sei lá. Los Angeles, pronto. O Esperança teve mais chances que o Los Angeles. E aí, apesar de os dois, eu vi na estatística, né? Os dois deram 10 chutes, mas o Esperança deu 5 no gol e foi 1-0 a partida. E aí o Los Angeles foi eliminado, tá com 0 pontos, e o Flamengo tá com 6, Chelsea com 3, Esperança com 3, LA com 0. Flamengo 6, Chelsea 3, Esperança 3, Los Angeles 0. No caso, o Flamengo já tá classificado, né? Pode ir tranquilo para a última rodada. Chelsea e Esperança estão na luta aí, né? Vai ser um confronto direto aí entre os dois para ver quem vai ficar com a vaga. Já pensou, Esperança pronta, meu Deus do céu. Enfim. Último jogo da noite, do dia, né? Enfim. Bayern e Boca Juniors. Bayern ganhou de 2-1 do Boca Juniors. E assim, foi um jogo, eu juro, eu fiquei olhando, fiquei muito desconfiado. Falei, cara, isso aí tá comprado, não é possível. Pô, Botafogo no PSG, Flamengo no Chelsea. Agora o Boca empatando com o Bayern, o Boca indo pra cima, como se o Bayern, não sei, fosse um time de Libertadores, um time, sei lá, velho. É muito estranho você olhar pro Bayern de Munique tendo dificuldade ali com o Boca Juniors, né? Então eu olhei, achei muito estranho, ainda mais quando o Boca empatou. E o Boca jogou bem, velho. O Boca jogou muito bem. Não dá pra falar, foi empate qualquer. Não, o Boca tava chegando, tava indo pra cima também. Foi um jogo legal de ver.
Mas, assim, infelizmente, né, pros argentinos, eu não tô torcendo pra Argentina, não, me desculpe. Mas na hora de vir aqui no Brasil, todo mundo ser racista, lá na Argentina todo mundo ser racista quando vai brasileiro pra lá, eles não dão nem aí. Agora eu vou torcer pra esse tipo de gente? Eu não vou, desculpa. É... Tudo eles, tá ligado? Eles menosprezam os brasileiros, chamam brasileiro disso, daquilo. Enfim, eu não simpatizo com o argentino, me desculpe, é algo meu. Infelizmente, assim, chega até a ser preconceituoso da minha parte, porque eles. É toda uma nação ali. Eu sei que todo mundo ali da Argentina não é racista, óbvio. Mas, se tratando a torcida, toda vez que tem brasileiro e argentino no mesmo recinto, no mesmo estádio, tem caso de racismo pelos argentinos. É, então, assim, eu não quero torcer, é minha opinião. E Bayern 2-1, Boca, e é isso. O Bayern deu 11 chutes, 4 no gol. O Boca deu 6 chutes e 3 no gol. O Boca partiu para cima e fez um belo jogo. Foi um jogo legal de se assistir. Um jogo, como que fala? Um jogo com entretenimento. Um jogo legal. Um jogo que os dois estavam ali, pelo menos, né? Tipo assim, você assistindo, né? Você via que o Boca ia pra cima, o Bayern ia pra cima e vice-versa, tá ligado? Toda hora, né? Então teve muita trocação, né? No começo, claro, o Bayern dominou, mas depois o Boca deu uma cadenciada e tal, e foi pra cima, demonstrou qualidade, isso eu não esperava do Boca, porque eu achava o time do Boca bem limitado, mas contra o Bayern demonstrou qualidade, foi pra cima, fez um gol, um golaço, por sinal. O atacante estava em frente à área, ele foi, deu um corta-luz, deu um drible da vaca, né, na verdade. Ele tocou para um lado, foi para o outro, pegou a bola e fez o gol no Bayern, encarou o goleiro, fez um golaço. Mas no final, o Bayern fez o segundo gol, acabou com o jogo e sacramentou a vitória. E também, né, o Bayern agora está em primeiro no grupo, vai ter um confronto com o Benfica. E se o Bayern ganhar, dá chance pro Boca passar, né? Que o Boca tá com 1 ponto. Tá assim, Bayern, Benfica, Boca, Auckland. Bayern com 6, Benfica com 4, Boca com 1, Auckland com 0. O Auckland já foi, coitado. O Benfica e o Bayern estão mais assim, com chance, né, de conseguir a vaga. O Benfica depende do empate com o Bayern. Assim, se ele fizer essa lição de casa, ele não precisa depender de mais nada. O Boca precisa ganhar bem do Auckland, golear e torcer para o Bayern também golear o Benfica, né? Para tirar saldo, essas coisas. Enfim, esses foram os jogos de ontem. Espero que você tenha gostado do vídeo e tal, ter gostado das minhas opiniões. Gostou? Deixa aquele like, dá aquela moral. Não gostou? Dá aquele like por pena aí, pô. Enfim, pô, obrigadão por você estar aí comigo até o final. É isso. Te vejo nos próximos jogos que tiver no Mundial. E é isso. Valeu, beijo, fique com Deus. Fui.